Pois é, um elemento de alta periculosidade, Joaquim Damasceno Silva, 47 anos de idade. Ele trabalhou como comerciante, como pedreiro, mas o que ele sabe mesmo é cometer crime com extrema frieza, crueldade, covardia. Ele, autor de pelo menos 3 crimes brutais de homicídio na região ali de Planaltina, Sobradinho. Ele agora segue à disposição da Justiça, trabalho realizado pelos policiais civis. Aqui do lado, o doutor Maurício Iacozili, que vai trazer detalhes de toda essa operação e explicar como que os agentes chegaram até esse elemento e o decorrer das investigações foram descobertos outros crimes. Nicole, ele foi preso inicialmente por um crime, mas as investigações continuaram e os agentes conseguiram descobrir pelo menos outros 2 crimes brutais cometidos por este homem. Boa tarde, doutor. Então, vamos entender esse primeiro crime que vocês investigaram e o decorrer das investigações. Boa tarde. Boa tarde a todos. O primeiro crime que chegou ao nosso conhecimento, que nós estávamos investigando, foi ocorrido em 2020, em Planaltina, quando um corpo foi encontrado carbonizado no córrego do Arrozal, uma região de mata ali em Planaltina. A 16ª DP iniciou essas investigações, mas as investigações acabaram travando, razão pela qual eles encaminharam aqui para especializar esse inquérito no ano passado. Então, no ano passado, nós continuamos a investigação iniciada pela 16ª, reinquirimos algumas testemunhas e verificamos que o último local que a vítima havia estado com vida era o bar do Joaquim. Então, diante desses novos elementos, nós representamos pela prisão temporária dele, tendo o Tribunal do Júri concedido, o juiz do Tribunal do Júri concedido a prisão temporária por 30 dias. Com a prisão dele, novas testemunhas foram requeridas, porque elas tinham muito medo dele, e então contaram o que tinha acontecido naquela noite no bar. Ele e o comparsa dele, por conta de uma briga no jogo de sinuca, pegaram a vítima que era deficiente física, ela mancava de uma perna, não tinha como se defender e estava extremamente embriagada. Quando a vítima saía do banheiro, eles de surpresa agarraram ela e desferiram vários golpes de faca. Depois eles lavaram o chão do estabelecimento e na moto do comparsa dele levaram até o córrego do Arrozal e colocaram fogo na vítima. Outras testemunhas também nós conseguimos encontrar e verificamos que ele havia praticado outros 2 homicídios. Um também contra um cliente de seu bar no ano de 2018. Esse cliente havia dado uma piscada para a esposa dele, que também trabalhava ali no bar. Ele então esperou esse homem ficar extremamente bêbado, ofereceu uma carona até a casa dele e no meio do caminho, quando passava em frente também ao córrego do Arrozal, ele disse que ia parar para urinar. Oportunidade, quando a vítima estava de costas urinando, ele veio com a faca e deu vários golpes de faca no pescoço da vítima. E o terceiro crime que nós desvendamos já foi em Planaltina de Goiás, que era o local que ele atualmente estava residindo, em um setor de chácaras ali. E ele tinha um vizinho, que inclusive era amigo dele, que havia ajudado ele a construir a chácara quando ele havia se mudado. Só que o vizinho tinha o costume de, quando ficava embriagado, andava nu no lote dele. E era um lote que a cerca era vazada. O Joaquim começou a se irritar com aquilo, então quando um dia ele teve a ideia de chamar esse vizinho para beber na casa dele, e quando o vizinho estava distraído bebendo, ele veio por trás e com um podão deu um golpe no pescoço dele. O vizinho ainda conseguiu correr, mas acabou se embolando na cerca de arame farpado do outro lado da rua e morreu ali mesmo. Vale destacar algumas semelhanças entre os crimes, né, doutor? O primeiro e o segundo que o senhor destacou eram clientes do bar, e o segundo e o terceiro tem essa questão de uma emboscada, uma cilada que ele armou. A primeira é oferecendo levá-lo para casa porque ele estava embriagado, e a segunda tinham chamado ele para beber cerveja em casa, mas tudo para cometer o crime. Exatamente, ele sempre atuava assim na covardia, sem a vítima tá esperando, né? Razão pela qual ele foi indiciado pelo crime qualificado de que a vítima não tem possibilidade de resistência e também pelo motivo fútil. Além dos crimes de homicídio, ele também responde pela ocultação de cadáver. Exatamente, tanto o homicídio de 2018 quanto o de 2020, que ele colocou fogo na vítima, ele responderá pelo homicídio e ocultação de cadáver. E já o homicídio de 2023 em Planaltina de Goiás responderá apenas pelo homicídio qualificado. Os 3 crimes têm penas de 20 a 40 anos e o crime de ocultação de cadáver apenas de 1 a 3 anos. Nicole, esse elemento agia com extrema frieza, ele realmente não tinha dó nem piedade. Inclusive esse homem, esse vizinho que andava nu ali no lote dele ao lado, teria ajudado no momento da mudança, né? Foi
era um amigo, né? Já tinha uma convivência maior, né, doutor? Exatamente, existia uma convivência, ele ajudou na construção da casa, ofereceu a água, porque não tinha água aí na casa dele, para poder fazer a obra, a argamassa e todos esses detalhes. E ele aproveitou dessa proximidade que tinha, convidou para beber na casa dele, como se fosse mais um dia qualquer, quando então, com covardia e crueldade, matou ele de surpresa com um golpe de podão no pescoço. E não eram somente clientes e amigos que tinham medo deles, familiares também já estavam completamente assustados. A esposa, o filho, inclusive deu um relato que até chocou os policiais com o desejo do próprio filho. Exatamente, no dia que nós prendemos o Joaquim na casa dele, o filho dele relatou à nossa equipe que todo dia rezava para que o pai dele fosse preso, pois tinha muito medo dele. Ou seja, era um homem que causava temor não só nos vizinhos, nas testemunhas, como também na própria família. Bom, as imagens que nós estamos mostrando agora, do momento em que os agentes da Polícia Civil entram ali dentro da casa onde ele estava, quando que isso aconteceu e qual foi o local? Isso foi na chácara que ele estava residindo atualmente, em Planaltina de Goiás. Foi quando do cumprimento da prisão temporária dele, que ocorreu no final de agosto desse ano. Então as investigações avançaram e agora nós conseguimos a conversão da temporária em prisão preventiva. Ele responderá o processo todo preso. A delegada de Goiás já também representou pela prisão preventiva dele, ela me fez contato comigo ontem, está aguardando apenas o juiz expedir o mandado. E o delegado Sobradinho já fez o indiciamento dele também e está aguardando a denúncia do Ministério Público. Nicole, algo que chama atenção nessa história também é que ele não tinha nenhuma outra passagem pela polícia a não ser desses 3 crimes brutais, covardes, hediondos, mas há a possibilidade dele ter cometido outros crimes. A Polícia Civil pede ajuda, inclusive, né? Exatamente. Tendo em vista a extrema crueldade e brutalidade com que ele agiu, a gente acredita que não foram apenas esses 3 homicídios, que possam ter outros casos mais antigos, que as testemunhas à época tenham ficado com medo e as investigações não tenham avançado. Então a gente pede que quem tenha conhecimento de algum outro homicídio que esse homem tenha cometido, que procure aqui ou a CHPP, ou ligue no 197, ou até mesmo a delegacia da área, para relatar o caso, e se for o caso, reabrir um caso que tenha sido arquivado, ou então que o caso esteja em andamento ainda, que para dar conclusão e que ele possa também ser responsabilizado por outros homicídios. Ele está sendo tratado como um serial killer, doutor? Exatamente, que já foram 3 crimes, né, muito próximos no tempo, né, cada 2 anos mais ou menos. Mesmo modus operandi, agia com arma branca, quando a vítima estava embriagada e distraída. Então a gente realmente acredita que possa ter outros homicídios que ainda não foram elucidados. Até onde for possível informar, existem outros envolvidos nesses crimes, né? Mas é melhor não citá-los para não atrapalhar as investigações? Exatamente. Esse crime de 2020 do bar, o outro comparsa dele que ajudou ele na imobilização da vítima já está preso também, teve a prisão temporária convertida em preventiva. O de 2018 e o de 2023 ele agiu sozinho, não teve nenhum comparsa auxiliando. Mas os outros crimes mais antigos a gente não sabe, pode ser que apareça também mais gente envolvida. Nicole, se você tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Iacozili, ele está aqui à disposição. Não está com ponto, mas pode repassar aqui a pergunta. O Wagner Relâmpago também, ou o Wagner Relâmpago também, se tiver qualquer pergunta, alguma dúvida sobre essas operações, Marquinhos, ele está aqui à disposição. Eu quero agradecer a presença do Dr. Maurício aqui no nosso DF Alerta. Nós mostramos esse caso que aconteceu em Planaltina, no Arrozal, em agosto desse ano. Eu me lembro bem desse caso. Só que ele foi preso agora. Eu não entendi se ele foi preso na época e agora foram descobertos esses outros crimes, esses outros 2 crimes, ou se ele só foi preso agora também por esse crime que aconteceu em agosto, que nós mostramos aqui. Nicole, ele foi preso em agosto, inclusive essas imagens são de agosto. Das equipes dos policiais civis entrando na casa são de agosto. Ah, agora eu entendi. Desde então ele está preso, mas Sim. eu vou repassar a pergunta para ele. A pergunta da Nicole é justamente essa dúvida que eu tinha aqui até antes de entrarmos ao vivo, que era desde quando que ele estava preso. Então, desde agosto, desde o cometimento desse crime, ele está à disposição da justiça, mas as investigações continuaram mesmo com ele preso. Exatamente, nós pedimos a prisão temporária dele, que é a prisão que é usada na investigação, né? E prendemos ele no final de agosto por 30 dias. As investigações foram avançando, pedimos a prorrogação por mais 30 dias, tendo o juiz deferido. Foi quando então nós conseguimos diversas testemunhas-chave, tanto para o nosso caso quanto para esses demais outros 2 casos, que permitiu que ele tivesse a prisão temporária convertida em preventiva, bem como fosse indiciado nesses outros 2 homicídios pelos respectivos delegados que estavam à frente dessas investigações. Os 3 homicídios são duplamente qualificados ou só um ou outro? Todos eles são pelo motivo fútil e impossibilidade de resistência da vítima, que é quando a vítima não tem como se defender, já que foi pega de surpresa.
O que a gente nota, Nicole, é essa semelhança entre os crimes cometidos. Esse primeiro crime citado, não o primeiro crime cometido, mas o primeiro crime citado pelo delegado, a vítima era uma pessoa com deficiência, estava embriagado, a segunda muita vítima covardia. também estava embriagada, então sem qualquer chance de defesa, sempre atraindo para uma emboscada. Então ele agia com total covardia, frieza, sem dar qualquer tipo de chance de defesa por parte da vítima. E além disso, como no caso do primeiro caso citado, onde o corpo foi levado para uma região mais isolada, foi ateado fogo, ele também responderá pela ocultação de cadáver.